Bom dia, internautas. Eu hoje, Iago, seu entrevistador favorito no seu podcast favorito, o PatoCast, estarei trazendo duas figuras ilustres, dois doutores. Apresentem-se, senhores. Bom dia, Iago. É uma honra estar aqui no PatoCast. Agradeço demais pelo convite da produção. É muito bom estar aqui entre amigos. É maravilhoso quando a gente pode falar do que gosta. Bom, meu nome é Silas Samuel. A minha graduação foi feita na Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia, né? A Princesinha do Sertão. Eu fiz uma pós-graduação em doença orofacial, né? Dor e trauma na ATM e disfunções temporomandibulares, além de fazer uma especialização em ortodontia na PUC de Campinas, focado principalmente na harmonização facial, mas a gente também viu muito da DTM, e isso é muito importante para o caso de hoje. Eu espero que todos aproveitem, eu espero que a nossa conversa seja muito proveitosa. Silas deu uma pequena palhinha do que está por vir. Mas por hora, segundo convidado, apresente-se, por favor. Bom dia, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Pedro Gabriel Oliveira. Eu fiz a minha graduação em odontologia na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. E fiz minha residência também na Bahia, na UFBA, em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E fiz tanto meu mestrado como meu doutorado na USP, também na área cirúrgica. E atualmente eu atuo como preceptor do Hospital do Einstein, resolvendo diversos casos aí complicados de deformações faciais, principalmente através da cirurgia ortognática. Agora que conhecemos nossos convidados, irei revelar o tema. Hoje o tema é hipoplasia e aplasia do côndilo da mandíbula. Inicialmente, convidados, por favor, vocês poderiam nos dar uma palhinha do que é a hipoplasia, do que é a aplasia? Bom, Iago, a aplasia e a hipoplasia são alguns distúrbios de crescimento celular das nossas células, né? O nosso corpo, para que ele funcione numa proporção ideal, né? Que ele funcione com um máximo de efetividade, ele precisa de uma certa quantidade de células, que a gente chama da quantidade padrão, que está dentro do normal, do padrão de normalidade. Mas existem esses distúrbios que fazem com que o nosso corpo tenha uma perca em quantidade dessas células. A aplasia e a hipoplasia. Vamos começar primeiro pela hipoplasia. Imagine comigo. Você tem um órgão que ele funciona com X quantidades de células. E aí, certo indivíduo ele tem essa quantidade de células menor do que o ideal. Vamos supor que ele tenha metade dessas células. Então, nesse caso, ele tem uma hipoplasia, o que faz com que o trabalho seja um pouquinho mais difícil. A aplasia é quase isso. A diferença é que você não tem a produção de células em determinado local, em determinado órgão. Mas Silas, qual é essa relação da aplasia, da hipoplasia com o côndilo da mandíbula? Ainda bem que você fez essa pergunta, Iago, que é muito interessante, porque tem uma paciente que ela teve hipoplasia e aplasia relacionado ao côndilo mandibular. Quando foi feito o exame físico, né, dessa paciente, o exame extrabucal revelou que ela tinha uma assimetria facial da mandíbula. Isso fazia com que essa mandíbula dela fosse muito retruída. Isso dá um aspecto de cara de pássaro para ela, principalmente porque o côndilo dela, o lado direito e o lado esquerdo, sofreram esses distúrbios do crescimento. O lado direito dela apresentava uma aplasia da cabeça do côndilo em si, e o lado esquerdo a gente tinha uma hipoplasia. É claro que isso só foi detectado posteriormente, porque quando foi feita a palpação nessa paciente, não foi detectado não foi detectado esses distúrbios. Por conta
dessa dificuldade que essa paciente tinha, né? Dessa patologia, ela tinha os dentes anteriores muito apinhados, ou seja, eles estavam muito juntos, o que fazia com que a mordida dela fosse diferente da comum. Ela tinha o que a gente chama de overbite, que é quando a pessoa ela vai morder, a mandíbula ela é mais retraída, ela é mais para trás do que o comum. Entendi, Silas. Você já comentou sobre, mas eu queria que você deixasse mais elaborado como se deu o diagnóstico dela. Bom, Iago, após o exame clínico que foi feito, né? O diagnóstico provisório foi de anquilose bilateral. E depois teve um diagnóstico diferencial, né? De hipoplasia ou aplasia condilar bilateral. Claro que foram realizados após isso alguns exames radiográficos para a gente ter certeza disso. O que a panorâmica mostrou foi que do lado direito a gente tinha uma inexistência, né, do côndilo direito, e do lado esquerdo ele até aparecia, mas ele aparecia bem subdesenvolvido, bem rudimentar. Bom, aqui a gente tem duas imagens que vai ficar mais ilustrativo isso que eu acabei de falar. Aqui a gente tem o lado direito da paciente, no qual ela sofreu a aplasia, né, desse côndilo. A gente não vê o côndilo. Apesar da gente ver essa mandíbula ali, a presença do côndilo é inexistente. Assim como a fossa glenoidal, ela não aparece nessa imagem por conta também que ela é decorrente do desenvolvimento desse côndilo, né? Nessa outra imagem aqui, a gente vê a hipoplasia, ou seja, a gente tem essa mandíbula, aparece o côndilo, mas esse côndilo não está em seu perfeito estado. Ele está menor do que o normal. E aí a gente vê acima essa fossa que ela aparece, mas ela está também subdesenvolvida. Entendi. Mas vocês poderiam explicar quais as consequências disso? Bom, Iago, para a gente adentrar nas consequências, antes disso é preciso saber que esse defeito ele se originou no período pré-natal. Já que a gente, quando foi feita a análise, né, quando a gente viu essa panorâmica que vocês estão vendo aí, a gente pôde observar com clareza que a gente tem uma ausência total do côndilo e da fossa glenoidal na região direita. E já no lado esquerdo a gente tem o côndilo hipoplásico e juntamente com a fossa glenoidal. Então esse achado ele vai ter uma relação direta com a ausência da fossa glomandibular. Ou seja, a gente pode considerar que vai ocorrer uma promoção ou até mesmo, né, a sua formação rudimentar deficitária, já que ambos atuam com o desenvolvimento simbiótico, né? E o que quer dizer essa simbiose? Quer dizer que um promove a formação do outro, ou seja, ambos são necessários para a formação de forma harmonizada. E esse desalinhamento vai acabar, né, que vai gerar diversos problemas para esse paciente. E entre esses problemas a gente acaba considerando um muito importante, né, que seria justamente a maloclusão. Mas no caso, todos os diagnósticos são feitos da mesma forma? Como é o diagnóstico geral? Bom, é claro que para ter um diagnóstico correto, né, da paciente, era importante a gente entender se ela tinha alguma síndrome ou algo do tipo. O curioso é que ela não tinha nenhuma síndrome referente a essa anormalidade, né? É um caso muito curioso, é um caso raro na área da odontologia e até mesmo da medicina. Isso porque na hipoplasia condilar, ela geralmente é congênita. Ela vem de histórico, ela vem herdado geneticamente, né? Mas a paciente ela não apresentava nenhum histórico familiar com alguma doença parecida. A gente classifica ela em primária e em secundária, né? Segue o padrão que a paciente possui, ou seja, ela tem um subdesenvolvimento unilateral ou bilateral desse côndilo da mandíbula. Geralmente, ela é acompanhada de um distúrbio sistêmico.
E por isso você pode ter algumas síndromes, como a síndrome de Treacher-Collins, a gente tem uma microsomia hermifacial, a gente também pode ter a síndrome óculo-auriculovertebral, mais conhecido como a síndrome de Goldenhar, ou até mesmo a síndrome óculo-mandíbulocefalia, que é a síndrome de Hallermann-Streiff, assim como outras síndromes que aparecem junto a essa condição de hipoplasia. Ou seja, via de regra, essas condições de hipoplasia condilar congênita, ela aparece acompanhada dessas malformações, dessas síndromes. Já a hipoplasia condilar adquirida, ou a secundária, ela ocorre principalmente quando você tem uma lesão, quando a paciente está num crescimento ativo, ou seja, um desenvolvimento que foi interrompido por conta de algumas lesões mecânicas ou até algum trauma, principalmente antes dos 2 anos de idade. Isso também pode ser causado por alguma infecção da própria articulação ou do ouvido médio. Existem várias causas fisiológicas que não vêm de genética, mas são coisas que vêm do externo, que afetam a paciente no desenvolvimento dessa região e por conta disso ela desenvolve uma hipoplasia condilar adquirida. Poxa, entendo. Esse paciente deve sofrer bastante. Existe uma forma de melhorar a qualidade de vida dele? Então, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, o tratamento é necessário. E existem diversos tratamentos que podem ser feitos para atingir esse objetivo, né? E entre esse, a gente pode fazer, a depender do diagnóstico precoce ou tardio, um tipo específico de tratamento. Por exemplo, se ele for diagnosticado de forma precoce na infância ou na adolescência, pode ser feito, né, um tratamento através da terapia ortopédica. Já no caso de um tratamento com diagnóstico tardio, a gente já pode fazer uma cirurgia, né, que visaria reduzir o ramo da mandíbula do lado que não foi afetado, e assim vai equilibrar, né, esse desajuste da região facial do paciente. Além disso, a gente tem também a distração osteogênica dento-ancorada, que é uma nova perspectiva da ortodontia cirúrgica, já que ela é eficiente no alongamento sagital da mandíbula. Esse dispositivo é o distrator dento-ancorado, que traz muitos benefícios, né? E o procedimento cirúrgico seria muito menos invasivo, né? Sem sequelas e sem cicatrizes, o que para a estética do paciente é algo mais aceitável, né? Já que é uma colocação mais prática, né? E menos traumática também. E isso, em caso de 12 semanas, no máximo, a gente já pode observar o verdadeiro alongamento dessa mandíbula. Então, esse tratamento da hipoplasia é algo muito importante e necessário para restabelecer, além de uma estética adequada para o paciente, a sua função, né, de volta. Muito interessante, Pedro. Foi um prazer recebê-los aqui, Silas e Pedro. Mas nós já vamos encerrar a nossa sessão do podcast. Tenha um bom final de semana.